Agora sim, voltamos a falar do caso da recém-nascida que foi levada para o Hospital de João Pinheiro. E assim, infelizmente, um caso que chocou a todos nós, a todo mundo. Esse caso que já é um absurdo, né? Um crime terrível. Com esse caso, a polícia descobriu um outro crime cometido pelo pai dessa criança. Segundo informações, esse pai, se é que a gente pode chamar de pai, não é mesmo? Teria matado outro filho, asfixiado. Isso aconteceu no ano de 2022. E esse caso foi contado pela própria mãe dessas crianças. Sara Silva, de 21 anos, foi conduzida à delegacia quando levou sua filha recém-nascida ao hospital com as duas pernas e a clavícula quebradas na segunda-feira, 22. O delegado Daniel Pedro conta que a recém-nascida ficou pelo menos 3 dias em sofrimento antes de ser levada ao hospital. Que os fatos ocorreram no dia 19 de maio, no período vespertino, em que, durante uma crise de cólica da criança, ela começou a chorar e o genitor, bastante alterado, também de 21 anos de idade, bateu na criança, agrediu a criança e jogou ela no chão por algumas vezes. Diante disso, a genitora queria chamar a polícia e o homem, o pai da criança, ameaçou a mãe de morte e disse que se chamasse a polícia iria matá-la também. E o que fez a genitora ficar bastante amedrontada em relação ao genitor, em relação ao pai da criança. Nesse sentido, num sábado e domingo, o genitor ficou dentro da casa com a mulher, com a mãe, e somente na segunda-feira, após ele sair para trabalhar, em uma carvoaria aqui da região, que ela conseguiu ir ao hospital e dar os primeiros tratamentos médicos da criança, onde foi constatado que a criança possuía duas perninhas quebradas, e já quase em sinal de amputação, quase teve que amputar as pernas. Além disso, constatou diversas lesões na região do rosto, do nariz, e também lesões já consolidadas na região cervical, em que a criança, inclusive, estava com dificuldade de movimentar o pescoço. Durante o seu depoimento sobre as agressões recentes, ela acabou contando que o seu companheiro, João Paulo Silva de Souza, matou outro filho do casal em 2022, sufocado com um travesseiro, porque simplesmente não aguentava mais vê-la chorar. Na época, a polícia chegou a iniciar uma investigação sobre o caso, mas a mãe, Sara, sustentou por quase 1 ano que a criança havia morrido de causas naturais e só mudou sua versão quando foi questionada nesta segunda-feira. No ano passado, houve também a morte de uma criança de 1 mês e 17 dias também do mesmo casal. E na época, eles alegaram que foi uma morte natural, que a criança amamentou à noite e quando acordaram, verificaram que ela tinha morrido, né? Depois de 2 horas chamaram a polícia, alegaram que demoraram a chamar porque estavam em estado de choque. Entretanto, a genitora também ontem confessou que, na verdade, ela afirmou que, na verdade, quem foi o responsável pela morte dessa criança foi o pai, também foi o pai, que a criança estava chorando, enquanto ele dava mamadeira para a criança chorava, e ele também bastante nervoso e também motivado por uma crise de ciúmes em relação à esposa, a companheira, ele acabou amarrando a genitora e, com a ajuda de um travesseiro, sufocou a criança até a morte. Vejam bem, um inquérito foi aberto, portanto, para apurar a morte da criança, de acordo com a fala do delegado, mas a versão da genitora, no caso, né, a genitora, a mãe dessas crianças, ainda vai ser investigada, no sentido de que essa morte teria sido natural, portanto, ela disse uma coisa e agora diz outra. Portanto, a nova declaração dela vai fazer com que novas investigações sejam feitas e ela pode vir a responder pela morte desta outra criança, né? O outro filho que foi morto o ano passado, segundo ela, pelo pai.